Olá, boa noite. Me dá um retorno se som e imagem tá chegando ok para vocês. Som e imagem, tudo certo? Jasmine, Franciele. Ok. Bom, nessa nossa live, que estava agendada para 18h30, a gente vai conversar sobre deficiência intelectual e microcefalia, abordando desde a caracterização à importância de ferramentas de intervenção para o processo de inclusão escolar. Vamos só deixar mais algumas pessoas chegarem para a gente começar a conversar sobre esse assunto. Luciara, Paula, Eli Santos. Já já a gente começa a conversar sobre deficiência intelectual e microcefalia, uma temática extremamente interligada. Quando a gente fala, Estela na sala, Estela, vamos agendar a nossa live, tá? Acabei indo conversar sobre outro assunto porque não conseguimos ficar bem conectados, mas vamos remarcar. Bom, vamos conversar sobre deficiência intelectual e microcefalia. Eu sou o professor Wilson Cândido, sou terapeuta ocupacional, sou licenciado em Biologia e Pedagogia, tenho experiência com atendimento educacional especializado, onde participei executando esse serviço pela Rede Estadual do Ceará durante 21 anos. Só recentemente me afastei. Sou diretor e coordenador da Mais Estímulos, uma consultoria onde a gente oferece cursos de formação, minicursos, palestras. E sou coordenador de pós-graduação pela FMB, no Colégio Pia Marta Montese, onde a gente funciona aos sábados. Temos aqui na sala já entrando uma colega, Kátia, que é fonoaudióloga, que é também docente na nossa equipe de docentes lá da pós-graduação e em cursos de formação. E temos uma equipe bem bacana, Glaucia Narciso, Ivana Gonçalves, Kátia, Ana Cláudia Bonfim, Ana Lúcia Farias, Lucimeire Carvalho, Nilsa, Patrícia Trigo, André Moura, Gabriel Rocha. Temos uma equipe aí bem bacana que trabalha com a gente tanto na formação quanto nas turmas de pós-graduação, tá? Sou autor desse livro, Autismo Azul e de Todas as Cores, que já está em 10.000 exemplares pela Paulinas Editores de todo o Brasil. Se encontra à venda no site da Paulinas e em 34 lojas paulinas de todo o Brasil. Tem um capítulo sobre autismo e inclusão nesse livro, Educação Inclusiva e Educação Especial, a partir de um grupo de estudos coordenado pela professora Robéria Vieira, da UFC. Tenho um livro saindo agora entre maio e junho pela Paulinas, Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis, onde a gente aborda a deficiência, o autismo e tantas outras síndromes que podem estar associadas com a deficiência intelectual. E em outubro tem um livro saindo pela Litera Books de São Paulo, que é Autismo, um olhar por inteiro, onde eu trago um capítulo sobre mitos e verdades acerca do autismo, tá? Bom, quando a gente fala de deficiência intelectual, a gente muitas vezes se remete a questões de ordem escolar. Só que não é só isso. Quando a gente fala de deficiência intelectual, a gente está se referindo a uma capacidade intelectual muito abaixo da média em geral, que vai se apresentar logo no início do processo de desenvolvimento da criança, lembrando que esse quadro diagnóstico só é mais seguro de ser fechado depois dos 5 anos de idade, quando a criança já está na sua idade escolar e se percebe, além do prejuízo intelectual abaixo da média, uma idade mental inferior à sua idade cronológica e uma dependência em 2 ou mais habilidades chamadas condutas ou habilidades adaptativas, que é a capacidade de comunicação, de interação social, de autonomia na alimentação, na higienização, né, no uso de serviços da comunidade, lazer, recreação, vida social e vida profissional. Então, a deficiência intelectual ela se apresenta desde o início do neurodesenvolvimento até os 18 anos de idade, lembrando que o diagnóstico a partir dos 5 anos é um diagnóstico mais seguro,
porque se entende que a criança já está com uma boa parte das suas aquisições importantes em desenvolvimento, é onde se observa atrasos ou não nessa condição, tá? Alguém entrou aí e disse que é de Barreira. Um abraço para a minha turma de formação de Barreira, que a gente já está voltando, se Deus quiser, para concluir o nosso curso aí em Barreira. A minha turma de formação lá em Pacajus, a gente também em breve está voltando para encerrar o nosso curso aí com vocês. E a turma de formação de Pacuti, que a gente também em breve está voltando, tá? Temos ainda turmas de formações lá no Pia Marta, curso de estimulação precoce, que com a professora Ivana, curso de consciência fonológica com a professora Kátia, curso de aba com a professora Patrícia Trigo, curso de autismo comigo, curso de neuroplasticidade comigo, alfabetização do aluno com autismo, Lucimeire e Ana Lúcia, avaliação e protocolo de avaliação com a professora Gláucia Narciso. Então a gente em breve está voltando com todos esses cursos, se Deus quiser, e com muitas novidades a partir de julho, né? Principalmente a partir de julho, para quando a gente já tem a nossa vida organizada de verdade, tá? Mas enquanto isso não chega, vamos conversando por aqui para a gente continuar estudando sobre assuntos que são importantes à nossa formação. Então, nesse contexto da deficiência intelectual, a gente vai dizer que diversos fatores podem ser considerados fatores de risco para essa condição se apresentar. Hoje nós temos uma geração de crianças com deficiência intelectual, que são crianças filhas de mães usuárias de drogas ou outras substâncias durante a formação embrionária, principalmente naqueles 3 meses iniciais de gestação. É uma demanda bem grande, inclusive de crianças abrigadas, que têm, no mínimo, um prejuízo no processo de ensino e aprendizagem e muitas vezes um quadro de deficiência intelectual associado a essa condição ligada a essa mãe que fez uso de alguma substância durante a gestação, tá? Fatores de risco podem acontecer durante as questões ligadas ao pré-natal, né? Ou pode ser percebido aí alguns fatores de risco durante também o processo de nascimento da criança e durante a sua fase inicial de desenvolvimento, que é lá nos primeiros anos de vida, que é importante que a gente observe. Mães subnutridas, com gestações subnutridas, podem trazer aí algumas consequências para esse bebê, fruto dessa subnutrição. Primeira infância, primeiro momento de vida da criança com baixa capacidade nutricional, também pode ser um elemento que traga alguns prejuízos de ordem intelectual e de maturacional em relação a esse cérebro que precisa de estímulos para se manter em perfeito funcionamento. Um acidente durante a infância também, a ingestão de veneno, de drogas, outras questões aí na primeira infância pode ser um elemento considerado de risco para essa condição também. Nesse interim de falar sobre deficiência intelectual, a gente viu em 2015 acontecer um grande movimento nacional, né, que gerou um certo espanto em todos nós, quando vimos surgir uma quantidade muito acentuada de casos de microcefalia, que até então a gente só tinha como perceptível essa condição microcefálica, né, uma cabeça, um crânio pequeno em relação ao padrão convencional, ou um cérebro que não se desenvolveu o suficiente em relação ao tamanho da cabeça. A gente tinha muito dessa condição de percepção da microcefalia associada a características sindrômicas, que são chamadas por alguns teóricos de microcefalia verdadeira ou vera. E aí a gente viu em 2015 acontecer uma grande quantidade de casos notificados pelo Ministério da Saúde sobre essa condição microcefálica em função do Zika vírus, né, que é o mesmo mosquito que pode transmitir algumas condições diagnósticas como dengue, chikungunya e o próprio Zika vírus, que são características muito particulares associadas a esse mosquito, a Aedes aegypti, né? E aí a gente viu chegar nos hospitais, nos espaços de busca por estimulação, uma condição muito particular, que mais tarde, vamos falar sobre isso, vai ganhar um outro nome, que não só microcefalia, mas que inicialmente a grande observação se dava a essa criança com um padrão de crescimento da cabeça muito inferior ao padrão considerado, para aquele momento, um padrão aceitável. Então vamos dizer que, se fôssemos definir microcefalia nesse contexto, a gente vai dizer que é uma condição médica que se caracteriza por um crânio menor,
do que o padrão esperado, né, do que o tamanho médio da população em geral, geralmente por causa de uma falha no desenvolvimento desse cérebro, ou, nesse caso específico do Zika vírus, por uma calcificação precoce na caixa craniana que dificultou aí mais tarde o crescimento contínuo dessa cabeça que ainda tinha um período X para continuar em desenvolvimento. É o resultado também do cérebro não crescer o suficiente durante a gestação ou após os primeiros meses ou anos de nascimento. As causas associadas até então eram causas associadas a questões sindrômicas genéticas, abuso de álcool e outras substâncias durante a gestação, e infecção da mãe por rubéola, por citomegalovírus, por catapora, doenças infecciosas em geral, além de exposição à radiação. Nessa condição que a gente teve em 2015, ela aconteceu de uma forma inusitada, associada à mãe gestante que teve durante os 3 primeiros meses de gestação, principalmente, a Zika vírus, que era uma condição nova de quadros, de febre, de dores, que poderia estar presente e muitas vezes até imperceptível por parte dessa gestante. Mas, Wilson, por que estamos falando de microcefalia e você começou falando de deficiência intelectual? 90% dos casos de microcefalia, nessa condição que a gente tem aí associada ao Zika vírus, principalmente, traz como consequência deficiência intelectual, tá? Fora isso, a gente tem crianças nessa condição com retardo na fala, prejuízo no movimento para a articulação da fala, distorções faciais perceptíveis, excesso de pele na região da cabeça, nessa região aqui posterior da cabeça, como se fosse pele sobrando em função de uma caixa craniana que não cresceu o suficiente, alterações neurológicas diversas, algumas crianças com fotofobia, com sensibilidade à luz, com dores recorrentes, com crises de choro ininterruptas, dificuldades associadas a questões cerebelares como coordenação motora ampla, coordenação motora fina, alguns quadros associados a crises convulsivas, como a epilepsia, né, que traz aí outros prejuízos quando não tratado de forma correta logo nos primeiros anos de desenvolvimento da criança. Então, se fôssemos classificar alguns desses prejuízos, diríamos que, de cara, a gente já tem uma criança que nasce com um atraso no neurodesenvolvimento, uma dificuldade de aquisição da fala, deficiência intelectual em 90% dos casos, comprometimento das funções sensoriais, como audição, visão, né, algumas até com alteração nessa recepção sensorial, distorções faciais, quadros de nanismo, que é um tipo de deficiência física, ou alguns casos também com baixa estatura. É muito comum se ter em alguns quadros de microcefalia o TDAH associado, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, né, que pode ser uma condição associada, mas também podemos ter casos de microcefalia só com quadro de agitação motora, que não é o TDAH associado. Quadros associados de crises convulsivas, dificuldades na coordenação e no equilíbrio, além das alterações neurológicas que a gente já citou inicialmente. Em 2016, o Ministério da Saúde lança 2 protocolos voltados ao entendimento da microcefalia, porque até então, como eu falei, só tínhamos essa condição associada a outras síndromes e não um quadro independente. E aí foi lançado em 2016 o protocolo e diretrizes de atenção à microcefalia e o protocolo de atenção a crianças com microcefalia, garantindo aí a estimulação, né, estimulação precoce, logo nos primeiros meses de vida até os 3 anos de idade, respeitando principalmente as chamadas janelas de oportunidade, quando esse cérebro tem mais chances de aprender. Uma questão curiosa que é importante a gente colocar aqui é que quando a gente começou a ver os quadros de microcefalia acontecendo em 2015, nós tínhamos, eu estou colocando isso para a gente refletir, tá? Nós tínhamos como padrão considerado aceitável em termos de mensuração do perímetro craniano, no tamanho normal a gente tinha que deveria ser maior do que 33 centímetros. Essa caixa craniana. Essa mensuração deveria ser maior do que 33 centímetros.
Conforme os casos de microcefalia foram acontecendo, a gente passou a entender que inferior a 33 centímetros seria considerado microcefalia. Mas, de repente, começou-se também uma alteração nessa classificação. Passou a ser considerado microcefalia a mensuração craniana inferior a 32 centímetros. Mais tarde, pela quantidade de casos que continuava acontecendo, passou-se a entender como microcefalia um perímetro craniano inferior a 31,9 em meninos e 31,5 em meninas. Mais tarde, conforme continua acontecendo e sendo notificado os casos de microcefalia, passou a ser considerado pelo Ministério da Saúde microcefalia o perímetro craniano em meninos inferior a 30,5 e em meninas inferior a 30,2. Será que mudamos o perímetro craniano considerado aceitável para não classificarmos mais quadros de microcefalia? Ou será que esse é de fato o perímetro craniano aceitável? É importante que a gente pense um pouquinho sobre isso para refletirmos sobre quais intenções estão por trás dessa redução no perímetro considerado aceitável. É só para a gente refletir um pouquinho, tá? Conforme foi crescendo os estudos e as observações acerca da microcefalia, a gente começou a entender que não se tinha apenas uma cabeça pequena ou um cérebro que não cresceu o suficiente. A gente começou a perceber outras e tantas dificuldades associadas a essa criança consequente a uma mãe que teve Zika vírus no seu processo gestacional. Além da microcefalia, que a gente acabou de citar, como diminuição do tamanho do encéfalo, diminuição do tamanho do perímetro craniano, que ocasiona comprometimento cognitivo e motor, né, alterações no neurodesenvolvimento. Também se observou que alguns casos poderiam vir associado à artrogripose, que é um quadro que provoca contração das articulações ou uma presença de deformação das mãos, punhos e joelhos. Também se observou que alguns casos de crianças com microcefalia nessa condição, consequência do Zika vírus, elas também apresentavam algumas situações associadas à dilatação do ventrículo cerebral, que é um acúmulo anormal de líquido nessa região, o que vai dificultar ou impedir o desenvolvimento adequado do cérebro, mesmo que a cabeça do bebê tenha tamanho normal. Observou-se ainda problemas auditivos em alguns casos e problemas oculares, muitas vezes até com comprometimento da visão. Em função desse conjunto de sinais e sintomas, passou-se a chamar essa condição associada ao Zika vírus como síndrome congênita do Zika vírus, que é o entendimento de que estamos falando de um conjunto de sintomas provocados pelo Zika durante o processo gestacional, né, nos 3 primeiros meses, e os bebês de mães infectadas manifestam logo ao nascer tais dificuldades associadas a essa situação. E como ela acontece? Bom, ela acontece a partir da picada do mosquito que está infectado pelo Zika. Se contraída, especialmente nos primeiros 3 meses de gestação, o vírus pode atravessar a barreira da placenta, chegando ao feto. Superada essa barreira da placenta, entendendo-se que o sistema imunológico do bebê ainda não está completamente desenvolvido, é muito mais vulnerável, o vírus tem uma tendência natural em afetar diretamente o sistema nervoso. Essa característica é chamada de neurotropismo. E isso acontece muitas vezes sem nem que a mãe perceba. Hoje já temos mais precauções em relação a isso, mas naquela época as mães adoeciam e nem percebiam que estavam com a condição de Zika. Só poderiam, às vezes, dar conta disso quando o bebê nascia com uma condição associada a isso, tá? Bom, como o vírus afeta o cérebro desse feto, desse bebê em formação? A primeira hipótese é que ele cause uma inflamação nos vasos sanguíneos e no tecido cerebral, o que vai levar a uma atrofia, ocorrendo aí uma alteração no cérebro, deixando o cérebro com um aspecto liso. Depois aparecem pontos de calcificação e dilatação dos ventrículos laterais e, por fim, o que a gente chama de microcefalia, tá?
Uma pergunta interessante. Zika vírus, como ele atinge o bebê? Então, a inflamação na placenta, né, que rompe essa barreira placentária, fazendo aquele resumo do que a gente acabou de dizer. O Zika entra em contato com as células desse bebê em formação. As células se movem, se aproximam dos vasos do feto. Com isso, o bebê é infectado pelo Zika. E o bebê pode ter várias condições associadas de dificuldades, como já citamos diversas delas, ok? Por que é importante falar de microcefalia nesse momento, em se tratando de escola, em se tratando de espaços institucionais e clínicos onde se faz esse processo de intervenção? Porque 5 anos já se passou desde que os primeiros casos de microcefalia associados ao Zika vírus foram notificados e essas crianças começaram a chegar nos espaços escolares. A grande dificuldade inicial que a gente tem ao falar disso enquanto serviço de suporte é que muitas famílias daquelas mães, daquele grupo de mães que tiveram esses bebês em 2015, e algumas continuam a ter em alguns locais, não com tanta recorrência como antes, mas elas não tinham serviços de suporte que desse qualidade de atendimento a essas crianças, porque a gente não estava preparado para receber essa demanda de crianças com quadros tão complexos de dificuldades. E aí uma pergunta muito interessante, que vale a pena até uma live sobre isso. Que tipo de suporte psicológico as famílias receberam ou estão recebendo para lidar com essa situação, que é bem complexa em dificuldades, e que faz com que muitas vezes a família pai ou mãe tenha que se ausentar do trabalho para se dedicar a essa criança? Para onde elas vão enquanto busca por serviços de suporte? E aí eu vou pincelar rapidamente algumas áreas importantes, como necessidade de estimulação precoce para essas crianças. Fonoaudiologia, desde cedo na estimulação orofacial, na estimulação da sucção, que é garantia de alimentação, que é garantia de dentição saudável, né? que orientação à família no tocante a continuar esse trabalho o tempo inteiro no contexto domiciliar. Importante tudo isso, preparando a criança para a aquisição e desenvolvimento da linguagem, que é uma ferramenta necessária à nossa comunicação e interação social. E a gente precisa de fonoaudiólogos preparados com esse fim, de psicólogos preparados para receber essas demandas de mães que precisam de suporte. Terapia ocupacional, com estimulação precoce e integração sensorial. Temos sujeitos com diversas dificuldades associadas a isso, e o terapeuta ocupacional, além de trabalhar desde o processo básico de estimulação precoce, ele vai organizar essa criança sensorialmente para lidar com diversas questões. Tem muitos bebês com essa condição que tem fotofobia, que tem dificuldades com estímulos auditivos, com estímulos táteis, também não são autistas, mas têm desconfortos sensoriais diversos associados a isso, tá? Atualmente, quem tem esse vírus na gravidez ainda causa microcefalia, não tem como prevenir ainda, infelizmente. Não é na gravidez, mas no geral, nos 3 primeiros meses, onde a mãe é mais vulnerável. E o bebê também. Então, nesse período é mais preocupante quando isso acontece. A gente não tem tanto porque já controlamos um pouco mais essa proliferação do mosquito, né? A abordagem fisioterápica. Movimentação passiva livre, né? Movimentos diversos de estimulação, porque nós temos crianças com diversas complicações associadas aí à movimentação espontânea, à coordenação motora, crianças que têm necessidades, inclusive, de uso de cadeiras de roda, crianças que têm dificuldade em controle postural, então a importância aí de uma abordagem fisioterápica desde os primeiros meses, lembrando sempre que é um quadro que demanda estimulação precoce em todas as áreas. Temos aí questões nutricionais associadas, que vale a pena uma avaliação de um nutricionista para ver como essa criança pode se alimentar. Tem crianças com dificuldades associadas à deglutição, que não conseguem engolir alguns alimentos, tem dificuldade na mastigação. Então a gente tem diversas complicações associadas que quanto mais gente envolvida enquanto equipe multidisciplinar, melhores resultados a gente pode ter enquanto vida funcional para esse sujeito. Mas o tempo vai passando e a criança vai chegar ao espaço escolar. O que representa esse espaço escolar para quem tem uma condição como essa? As nossas salas de educação infantil estão preparadas
Ou estão se preparando para receber essa demanda? Como está o processo de estimulação sensorial nesse espaço de educação infantil? Onde está o serviço de atendimento educacional especializado na educação infantil? E nós temos uma nota técnica, se não me engano, 02 de 2015, nota técnica conjunta 02 de 2015, que defende a importância do atendimento educacional especializado na educação infantil. E a gente ainda não tem. Alguém vai dizer aqui nos comentários: eu faço atendimento educacional na educação infantil. Eu visito uma escola que eu dou suporte de 15 em 15 dias. Isso não é atendimento. Atendimento educacional especializado na educação infantil é um atendimento sistemático, não é uma visita esporádica. A gente ainda não tem, em nenhum espaço de Fortaleza, pelo menos que eu conheça, AEE na educação infantil, apesar de que já existe uma política desde 2015. Tá? Tem sim visitas a creches e pré-escolas, mas o atendimento mesmo, com crianças com menos de 4 anos, dentro do contexto da educação inclusiva, a gente não tem de verdade acontecendo. Pode ter algumas orientações ao professor, pode ter momentos com a turma, mas o atendimento sistematizado mesmo ainda não existe. O que é uma grande pena, porque nós já deveríamos estar nesse movimento defendendo essa estimulação precoce, pedagogicamente falando, como forma de antecipar as dificuldades de uma criança quando ela chegue aos 4 anos e ingresse de fato na chamada idade escolar. Tá? Se a gente tivesse esse processo acontecendo desde cedo, e aí entra cada vez mais a necessidade de terapeutas, de fonoaudiólogos, de psicólogos, de fisioterapeutas, de psicomotricistas, de pedagogos lá na educação infantil, tá? Como sendo uma necessidade de identificar precocemente algumas dificuldades, encaminhar para outros espaços, se for o caso, ou de fazer a continuidade da estimulação desde sempre. Ideal é que a gente tivesse em cada 3 escolas um núcleo de atendimento para essas condições, porque a gente tem aí, a gente tem situações acontecendo, vê o tempo passar e muitas vezes só começa o processo de fato depois dos 4 anos de idade. É uma questão que a gente pode discutir, né, politicamente falando, em outro momento. Como se dá o tratamento de uma condição de microcefalia? Bom, depende do tipo. Em alguns casos, é possível até corrigir esse padrão craniano que não cresceu o suficiente, mas que tem um cérebro em crescimento. Então, existem algumas correções cirúrgicas que podem fazer a grande diferença, mas depende de cada caso, né? Geralmente, as crianças precisam de acompanhamento após o 1º ano de vida. Lembrando que em 2016 foi criada uma lei que garantia às famílias de crianças com microcefalia o direito ao benefício de prestação continuada, que teria uma validade por até 3 anos. Eu acredito que em 2019 já deve ter sido suspenso alguns dos benefícios. Infelizmente, foi uma realidade como se a cabeça da criança fosse crescer depois dos 3 anos de idade. Não sei qual era o propósito dessa situação, tá? Antes, microcefalia. Hoje, Zika vírus associado aí a uma condição chamada síndrome congênita do Zika vírus. A nomenclatura dessa condição de infecção em gestantes pode evoluir ainda para mosaico ou espectro congênito do Zika vírus, pela variação de tipos diferentes que a gente vai ter enquanto condição microcefálica associada a outras dificuldades. Há ainda muitas dúvidas em relação a essa condição associada ao Zika vírus. A síndrome congênita do Zika vírus tem se manifestado em casos leves, em casos mais moderados e até casos muito severos, desde crianças com perímetro encefálico considerado normal até alterações no sistema nervoso, e podendo aí acontecer a incidência em alguns casos de crises convulsivas. É comum se observar nessa condição de síndrome congênita do Zika vírus disfagia, que é uma dificuldade em deglutir alimentos, de novo, a importância de um profissional fonoaudiólogo. Pode acontecer danos ou prejuízos ligados à audição, de novo, a importância de um profissional fonoaudiólogo e uma abordagem neuropsicopedagógica ou psicopedagógica, dependendo da idade da criança. Alterações da retina, de novo, a importância de exames
exames visuais para ver se tem perdas ou prejuízos e também estimulação visual para o aproveitamento de situações que ainda estão preservadas e a garantia dessa estimulação visual precoce também. Pode acontecer a presença de artrogriposes, que são enrijecimentos de articulações, e aí entra a importância de uma abordagem terapêutica ocupacional, fisioterápica, psicomotora. Então, logo a gente vai entender que a medição do tamanho do crânio não é o padrão suficiente para descartar a ação do Zika vírus nesse organismo do bebê. Perímetro cefálico igual ou inferior a 31,5, que a gente acabou de citar para meninas, e 31,9 para meninos, pode ser que a gente tenha outros quadros de dificuldades associados a isso, com perímetros entre esse tamanho e menor do que 33. É uma questão que eu coloquei há pouco tempo para vocês refletirem, né? O recém-nascido pode ter medidas superiores a esse limite e só mais tarde desenvolver, tardiamente, o que a gente chama de interrupção no crescimento da caixa craniana, que a gente vai classificar mais tarde como microcefalia, que é chamado microcefalia tardia, também pode acontecer nesse sentido, tá? Eu não estou respondendo aqui as perguntas porque tem muita coisa para falar e eu estou vendo mais afirmações do que perguntas. A Michelle está dizendo que vejo essas diferenciações em casos mais leves e outros bem mais comprometidos. Verdade, a gente tem diversos níveis, por isso hoje classificado como síndrome. Em linhas gerais, a gente pode entender que essa condição de microcefalia é uma condição neurológica rara, como eu disse, a gente só percebia em quadros sindrômicos, em que a cabeça e o cérebro da criança é muito menor do que o das outras de mesma idade e sexo, é diagnosticada no início da vida e é resultado do cérebro não crescer o suficiente durante o processo gestacional ou pós-parto. Crianças, no geral, com microcefalia, têm problemas no neurodesenvolvimento. 90% delas têm deficiência intelectual associada. Entendemos que não há cura definitiva, mas os tratamentos multidisciplinares, desde cedo, precocemente, enquanto estimulação precoce, promove melhor qualidade de vida e desenvolvimento da criança ao longo da sua infância, adolescência e vida adulta. Entendendo que a falta de estimulação pode trazer algumas consequências cada vez mais prejudiciais a esses quadros. E aí tem outras perguntas, mas é só do Zika vírus que pode acontecer a microcefalia? Não. Ela pode acontecer também em consequência de outras causas. Mas o que a gente tem colocado como maior evidência nos últimos anos é esse dado relevante associado aí ao Zika vírus. Mas, por exemplo, podemos ter microcefalia associada a fatores genéticos ambientais, então, que são conhecidos como microcefalia verdadeira, vera ou primária, que a malformação tem causa hereditária, é de caráter autossômico recessivo e é percebido logo ao nascer. Para manifestar essa condição de microcefalia verdadeira, não associada ao Zika vírus, a criança precisa herdar uma cópia de um gene defeituoso, vamos dizer por assim, do pai, e outra cópia da mãe. Daí o quadro vai se manifestar. Temos também a microcefalia por crâniosinostose, que pode estar associada a causas secundárias, que vão determinar aí o fechamento prematuro das moleiras, das fontanelas e das suturas entre as placas ósseas do crânio, que vai impedir aí o crescimento normal desse cérebro. Elas podem afetar o feto dentro do útero, especialmente nos 3 primeiros meses de gestação ou depois do parto, nos primeiros anos de vida da criança. São considerados para essa condição a crâniosinostose algumas situações como consumo de álcool durante a gestação, consumo de drogas, cigarros, alguns medicamentos, levando-se em conta que algumas condições podem ter aí fatores ambientais e a forma de vida que a mãe, especialmente no primeiro mês de gestação, pode estar mais vulnerável. São considerados outras causas secundárias por crâniosinostose, além do consumo de álcool, de drogas, medicamentos, também doenças infecciosas como rubéola,
toxoplasmose, que é uma doença infecciosa, congênita e adquirida, né, por um protozoário chamado Toxoplasma gondii, que é encontrado aí, como a gente já sabe, nas fezes de gatos e de outros felinos. Também pode estar associado ao citomegalovírus, que são manifestações clínicas de infecção, né, que variam de uma pessoa para outra e vão desde discreto mal-estar até uma febre baixa, levando a doenças graves que comprometem o aparelho digestivo e o sistema nervoso central e retina. Pode estar associado à varicela, catapora, e a herpes de alguns tipos específicos. A Triciana Farias, olá Trícia, quais as melhores estratégias de estimulação podemos aplicar com essas crianças na escola, dada a deficiência intelectual como principal consequência? Foi isso que eu acabei de colocar. A escola não só precisa ter professores que conheçam um pouco mais sobre a microcefalia e as consequências que podem estar associadas a ela, daí chamamos de síndrome congênita do Zika vírus, como também esse espaço escolar, ele precisa ter uma estrutura, né, de ordem sensorial e de estimulação, já que estamos recebendo bebês e crianças muito pequenas nessa condição, com prejuízos diversos, né, desde salas com tatames, com acolchoadas, com suportes de apoio, com estímulos sensoriais, visuais, auditivos, táteis, lá no processo de educação infantil. Na questão pedagógica, aí a gente entra depois que esse processo inicial de estimulação ele acontece. Se a gente tiver ferramentas e um preparo melhor para essa criança na educação infantil, ela vai chegar na idade escolar com menos dificuldades. Tá? Essa é a nossa carência. É que o professor, na sua grande maioria, ou não recebeu essa formação sobre microcefalia, ou não buscou para entender sobre ela, e as crianças estão chegando, e eu realmente não sei te dizer como está acontecendo esse processo de atendimento nesse espaço escolar a esses quadros que estão chegando já com 5 anos de idade, com 4 anos de idade. O fato é que aquela demanda de 2015 vai chegar, se é que já não chegou em diversos locais. A gente tem relatos de vários quadros, casos de microcefalias em quadros diversos chegando às escolas, mas que muitos ainda vão chegar. Ainda tem família que não levou, mas que vai levar, porque se trata de um direito dessa criança e é preciso que a gente tenha estrutura, né, recurso humano, mas também mão de obra material e humana para atender bem com qualidade, tá? Falando ainda de causas secundárias, a gente tem a fenilcetonúria, né, materna não controlada, que é uma intoxicação por metilmercúrio, exposição à radiação, desnutrição materna, a má formação da placenta, traumatismo crânioencefálico, hipóxia, que é a diminuição da oxigenação durante o trabalho de parto, dentre outras tantas condições que estão associadas aí a essa situação de síndrome congênita do Zika vírus. Convulsões, atraso no neurodesenvolvimento, dores de cabeça ou desconforto em geral, visão prejudicada, prejuízos auditivos, fotofobia, que é uma sensibilidade à luz, dores articulares ou artrogripose, enrijecimento articular, problemas ou desconfortos gastrointestinal podem ser também uma condição ou condições muito presentes em crianças com consequência aí da síndrome congênita do Zika vírus, tá? Importante orientação familiar sobre a necessidade do aleitamento materno, especialmente até os 2 anos de idade, nesses casos principalmente, e sendo como uma condição exclusiva e necessária até os 6 meses de vida. O aleitamento materno é a estratégia isolada que mais previne mortes infantis, além de promover saúde física, mental e psíquica dessa criança e da mãe que está no processo de amamentação. Ao se receber uma criança com microcefalia, seja no espaço de sala de aula, seja no espaço clínico, dentro das equipes multidisciplinares, seja no espaço de atendimento educacional especializado, seja lá o espaço que a gente se encontre enquanto receptor dessa demanda, é importante fazer uma avaliação aprofundada para se entender tudo acerca da vida daquela criança. E aí entra o que chamamos de anamnese.
onde se observa as condições sociofamiliares, a condição financeira, a composição da família, os antecedentes maternos que podem justificar algumas dificuldades se não foi aquela condição associada ao Zika vírus, né? Por exemplo, a infecção intrauterina que a mãe pode ter tido durante a gestação, insuficiência placentária, controle ou realização pré-natal, número de abortos que pode ter acontecido com essa mãe, doenças maternas pré-existentes, tudo isso é visto na anamnese. Aqui tem alguém dizendo que é papel da psicopedagogia, papel do serviço social, é papel de qualquer profissional que esteja em atendimento e que precise conhecer essa criança. Então, todos os profissionais que trabalham com atendimento fazem e devem fazer a anamnese. Se na sua equipe tem um assistente social, deixa a anamnese a cargo do assistente social e vira para você um instrumento de consulta. Mas quando você não tem essa equipe completa, todos os profissionais que realizam o atendimento necessitam e devem fazer uma anamnese para entender a história anterior dessa criança até a sua chegada ali no seu espaço de atendimento, tá? Dentro da anamnese deve ser observado se a mãe ficou exposta a alguma substância tóxica, drogas, álcool, tabagismo, inseticida, cosméticos em geral, medicamentos que foram utilizados durante a gestação, se ela foi exposta à radiação, a presença de situações aí de ordem cutânea ou outros sinais de infecção. É importante ver se a mãe fez ultrassom gestacional, ver se tem algum achado durante o ultrassom e antecedentes genéticos na família para outras condições, além da microcefalia. Importante lá no espaço clínico se observar também, a partir do exame físico do recém-nascido, se tem algum achado importante, você observar como ele se apresenta, ver como é que foi essa medição do perímetro cefálico, qual é esse perímetro cefálico, é importante observar isso, até para acompanhar se a criança está desenvolvendo, se isso realmente é microcefalia ou a criança desenvolveu aí um crescimento a partir de uma certa idade. É importante observar tudo isso. Infelizmente, não há tratamento medicamentoso que possa, de fato, ser capaz de fazer essa cabeça voltar ao seu desenvolvimento normal. É orientado à família a realização de terapias que têm como objetivo maior a treinar ou ampliar ou maximizar as habilidades que a criança pode ter, seja de ordem cognitiva ou de ordem social. Dentre elas estão a fala, como importante para ser estimulada, a cognição, a motricidade e, acima de tudo, a autonomia dessa criança para atividades do seu dia a dia, em se tratando aqui de síndrome congênita do Zika vírus, que não é só a microcefalia presente, mas um conjunto de outras dificuldades que podem comprometer o pleno desenvolvimento desse sujeito, tá? É interessante que se faça avaliações fisioterápicas, terapêutica ocupacional, fonoaudiológica, nutricionais, psicomotoras, mas também que a família seja orientada a ter suporte psicológico ou que seja ofertado a ela esse suporte psicológico, tá? Porque o que vai acontecer nesse contexto do lidar com essa situação inusitada, com as dificuldades, com alguns prejuízos maiores que alguns quadros mais graves podem trazer, é que ele pode despertar aí nos pais uma série de emoções que precisam ser trabalhadas. Eu estou preparando um momento para conversar com vocês depois sobre quem cuida de quem cuida. Como a gente está cuidando do pai e da mãe. Como a gente está cuidando do professor em sala de aula que está recebendo uma demanda cada vez mais diversa na sua apresentação, tá? E em se tratando dessa condição, síndrome congênita do Zika vírus, onde a gente já falou de microcefalia, de deficiência intelectual, até de autismo em alguns casos, é comum você observar famílias que têm reações de medo, de preocupação, de tristeza, que pode inclusive beirar um quadro depressivo e muitas vezes até sentimento de culpa, quando na realidade nesse contexto não existe culpado. É importante nesse sentido ajudar a essa família a partir de uma equipe multidisciplinar, né, especialmente com abordagem psicológica,
para que também essa família, junto com outras famílias, se autoajudem ou se ajudem no sentido de uma entender a história da outra e acabar sendo auxílio uma para a outra, nesse sentido aí de trocas. Então, quando há esse grupo de família convivendo com essas questões, é importante que cada uma se fortalece com as histórias e as experiências que a outra traz. Portanto, é interessante que a gente pense nesse cuidar desse outro que é o cuidador. E a família, nesse sentido, é o primeiro cuidador dessa criança, tá? O professor, na escola, ele vai precisar de um cuidador? Dependendo das complicações do quadro, sim, tá? Porque é uma criança que possivelmente não vai comer sozinha, não vai andar sozinha, não consegue fazer suas necessidades sozinha. A mãe quer ficar lá, é legal? Não acho. Eu acho legal ter um cuidador, porque a mãe, nesse espaço, ela acaba tirando muitas vezes a liberdade do professor, acaba não ficando muito funcional. Então é interessante que um cuidador seja uma pessoa que não tenha uma relação de intimidade com essa família, tá? Aqui a Will está dizendo, ótima ideia, estamos precisando muito dessa conversa. É verdade, do cuidador, né? Principalmente agora, a Michelle está afirmando, lembrando sempre da empatia, né? Isso é fundamental em qualquer situação, a gente não pode esquecer, não tem mais nem como falar, é uma necessidade em todos os casos. A Jandira, é necessário um olhar também para a família, a gente está falando sobre isso, né, Jandira? Muitas vezes eles não conseguem lidar bem com essa situação, muitas vezes, até porque tem outras necessidades também. É necessário também que os pais entendam quais políticas assistenciais as famílias têm direito, tantos nem entendem esse universo de leis. E aí a gente, de novo, entra, Triciana, como uma necessidade de que nós não nos acomodemos em atender. A gente vai conhecer as políticas, a gente chame a mãe para orientar e para apresentar quais caminhos ela pode percorrer para chegar até os seus direitos. Né? Encaminhar a mãe nesse sentido é também fazer atendimento à criança, porque quando a gente oferece possibilidades, a gente gera possibilidades. Então é mais significativo mostrar o direito e apontar caminhos do que ficar fazendo atendimento que muitas vezes só fica ali naquele espaço e não tem uma repercussão para outros espaços, né? Bom, falando de microcefalia ou de síndrome congênita do Zika vírus e da deficiência intelectual, já dissemos que 90% dos casos tem a deficiência intelectual associada, mas também tem atrasos nas funções motoras, atrasos de fala, distorções faciais, nanismo ou baixa estatura, quadros de agitação ou desconforto psicomotor, presença de epilepsia, podemos ter quadros de microcefalia com autismo associado, também é uma situação que merece uma atenção especial, está lá no meu próximo livro, essa situação. Dificuldade de coordenação motora, dificuldade de equilíbrio, alterações neurológicas e algumas crianças com microcefalia podem não apresentar problemas de aprendizado, se for um quadro muito leve na sua condição microcefálica, tá? Mas no geral, associado ao Zika vírus, tem sim 90% dos casos deficiência intelectual associada, ok? Existe uma forma de se prevenir? Bom, se a causa da microcefalia for genética, herança de pai e mãe, é possível sim aconselhamento genético e a prevenção. Por isso é importante que se faça essa busca para entender se você tem na sua herança genética alguma condição que possa trazer aí quadros associados como esse. Dentre essas recomendações médicas para prevenir a microcefalia estão não ingerir álcool durante a gestação, que além da microcefalia, você ainda pode apresentar uma criança com síndrome do alcoolismo fetal, que é outra condição que a gente também já falou em outro vídeo, que está lá no meu livro. Não utilizar medicamentos sem orientação médica. Lembrando que alguns medicamentos também é uma droga, precisa ter cautela no seu uso. Alguns medicamentos podem interferir na formação fetal, inclusive podem causar malformação no bebê, portanto deve ser orientado pelo médico o uso de qualquer medicamento. Evitar contato com pessoas com febre ou infecção, qualquer infecção pode dar alguma alteração nesse desenvolvimento fetal, desde rubéola, que a gente já falou, citomegalovírus, dengue, febre zika e febre chikungunya são algumas das complicações aí do Zika vírus também. Por isso é importante evitar a exposição geral a doenças.
E quanto mais a mãe se prevenir nesse contexto, melhores serão as suas chances de uma gestação mais saudável e de um bebê sem grandes complicações, tá? Bom, em linhas gerais, falamos sobre microcefalia e a importância de uma equipe multidisciplinar enquanto ferramenta de intervenção. Essa estimulação, quanto antes acontece, mais funcional vai ser o desenvolvimento da criança. Ela vai chegar na escola, ela já está na escola, e é importante que o professor conheça o que é a microcefalia, o que é a síndrome congênita do Zika vírus e suas complicações associadas, para que ele possa também criar ferramentas de acessibilidade estrutural e atitudinal e dar a essa criança a melhor estimulação que ela possa receber nesse espaço. É importante que as secretarias municipais que têm nas suas escolas educação infantil, creche pré-escola, também preparem seus professores e preparem os seus espaços para essa demanda de crianças com dificuldades diversas, desde intelectual à física, né? Em alguns casos mais graves, para que elas não fiquem ali apenas como mais um matriculado, mas sim como alguém que está ali que vai ter estimulação. É importante lembrar que grande parte dessas crianças com microcefalia, que têm prejuízos físicos, intelectuais, visuais, auditivos, né, de uma ordem geral, elas irão demandar a necessidade de um profissional cuidador para auxiliar na alimentação, na locomoção, na higienização e até para manejar alguns comportamentos que podem acontecer em função de algum desconforto que a criança apresente, tá? E lembrando ao professor de sala de aula que esse cuidador, ele está ali para cuidar da criança, nesses itens que eu acabei de citar. Ele não é professor da criança. O professor da criança é você que está à frente da turma inteira. Portanto, a atividade daquela criança ou de qualquer outra criança com deficiência que demande de um cuidador é competência do professor. A elaboração, a aplicação e o acompanhamento da atividade é tudo competência do professor. O cuidador, ele pode até ajudar a criança na execução da atividade, mas muitas vezes ele nem formação para isso tem. Ele pode ajudar, mas ele não tira do professor a obrigação de dar assistência àquela criança, como ele dá ao restante da turma, tá? E lembrando sempre que esse aluno ele pertence à sala como um todo. E que é importante, seja o professor, seja o profissional da sala de recurso multifuncional, seja o núcleo gestor da escola, estar sempre atento para as condutas do cuidador, no sentido de orientar essa pessoa a estudar sobre aquele quadro diagnóstico que ele está acompanhando. Mesmo que ele conheça superficialmente, é importante que ele entenda quais são as particularidades que esse quadro diagnóstico traz. E sempre lembrar esse cuidador de uma questão importante. Ele está ali para auxiliar a criança, para realizar as atividades com ela e não por ela. Do contrário, ele vai virar uma bengala para ela e vai tirar dela a chance de se tornar um sujeito independente, porque a gente quer um sujeito autônomo e não uma pessoa que dependa de outra como uma bengala, tá? Aqui está a Tiziana colocando da chegada. Elas vão chegar em todos os espaços de escolarização e é preciso que a gente tenha conhecimento e formas de acolher com qualidade, porque vão demandar de adequação curricular, de flexibilização curricular, além da orientação à família de que é necessário também outros serviços de suporte para essa condição, tá? Bom, antes de encerrar essa live, que a gente falou bastante sobre deficiência intelectual e microcefalia, eu queria deixar como dica dois livros, acho que um está aqui atrás, eu vou pegar aqui, peraí. Na realidade, são 3 livros que eu vou deixar como dica, para que vocês, de repente, pode buscar se interessar por isso. Na outra live, eu deixei a possibilidade de um manual que tem na internet, que se alguém quiser, eu posso mandar pelo WhatsApp, que é sobre estimulação precoce de 0 a 3 anos. Mas aqui eu deixo também a dica desse livro, deixa eu ver aqui, que é Práticas Pedagógicas para Crianças de 0 a 3 anos, Descobrindo o Mundo da Educação Infantil. É uma dica de sugestão, é uma sugestão de leitura. Alguns de vocês podem ter acesso. Estratégias lúdicas para o ensino da criança com deficiência. Também é uma outra indicação para vocês. E, lógico, eu não posso deixar de fazer o merchan,
do meu livro Autismo Azul de Todas as Cores. Mas, nesse contexto, esses dois são de grande indicação quando falamos aí de educação infantil, de estimulação o quanto antes, nesse contexto da deficiência intelectual também e da microcefalia, tá? Bom, queria agradecer a todos que se fizeram presente na sala. A gente está quase no finalzinho da nossa live. Eu vou deixar salva essa live lá no IGTV do Instagram e também ficará salva no meu canal no YouTube, que é o Wilson Cândido Braga. Quem tiver interesse é só ir lá, se inscrever e assistir nossos vídeos. Lá tem quase 160 vídeos. Todos os dias eu estou postando outros vídeos. Queria convidar vocês para amanhã, às 17 horas, eu tenho uma live falando sobre autismo e esse momento de isolamento social, conversando com uma psicóloga sobre essa temática interessante. Às 18h30 ou 19 horas, eu tenho uma live com a professora Ana Lúcia Farias, conversando com ela sobre TDAH, transtorno opositivo desafiador e função executiva. E mais cedo, eu não vou dizer o horário, mas eu acho que às 11 horas eu vou trazer aqui uma live que eu acabei de organizar aqui para vocês amanhã, que é estratégias de intervenção utilizadas pelo professor para favorecer a aprendizagem do aluno com TDAH, tá? Nosso tempo está se encerrando já. Os livros estão lá no Instagram, alguém está pedindo aqui. Coloca os nomes do livro no grupo. Está lá no Instagram também esses livros. Caso alguém tenha interesse, me manda mensagem que eu mando com o maior prazer. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado, Glaucia, que está em todas as lives. Ivana Gonçalves, que também está me acompanhando em todas as lives. A Glaucia já fez 2 lives comigo. A Ivana fez uma. Tem mais uma para fazer depois de amanhã. Ana Cláudia Bonfim já fez 2 lives comigo. Lucimeire, Ana Lúcia. Keliane do Pintando 7 Azul. Então a gente está sempre conversando aqui sobre diversas temáticas. Enquanto a gente estiver em casa, a gente vai inventar assuntos para conversar com vocês. Glaucio, eu tenho mais uma pauta para a gente conversar. Depois eu mando para você qual é o assunto para a gente debater nessas lives, tá bom? Pessoal, a gente está encerrando agora. Queria mais uma vez agradecer a todos. Eu espero que esse assunto, deficiência intelectual e microcefalia, seja um assunto de interesse para que vocês possam mais tarde consultar e compartilhar com outras pessoas, porque é uma demanda recorrente que cobra de nós aí também, cada vez mais,